Olá, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham desde quarta-feira, né, quando iniciamos o primeiro Congresso Internacional de Turismo Rural e Ruralidades, o 12º Congresso Brasileiro de Turismo Rural, o terceiro Congresso Brasileiro da Guerra do Contestado e a 37ª Semana de Geografia da UEL. Chegando, territorial, urbano e rural na América Latina e no Caribe, com o professor doutor Everaldo Basília, né? No Instituto de Ciências Humanas, fica o departamento de Geografia do professor. Então, convido o professor Everaldo para aparecer aqui. Então, é um prazer muito grande, professor Everaldo, tê-lo conosco, né, para fazer o fechamento, né, dessa semana, dessa meia semana, né? Aliás, um pouco mais de meia semana, onde discutimos muitas coisas interessantes, dialogamos bastante sobre o turismo rural, as ruralidades, o patrimônio, a resistência, os povos tradicionais e assim por diante, e acreditamos que teremos um grande finale, não é? De uma semana bastante cansativa, extensa, na resistência, né, Everaldo, nesse mundo virtual, né, que a gente está vivendo há quase 2 anos, e que nos obriga a estar em casa, estar no laboratório e fazer, né, caminhar a ciência geográfica, o turismo e as áreas afins, e assim por diante. Então, muito obrigado por teres aceitado, né, trazeres para nós essa conferência de encerramento, e eu passo imediatamente a palavra para ti. Muito obrigado, Everaldo. Bom, inicialmente eu quero agradecer ao professor Nilson César Fraga pelo cordial convite, né, de participar desse importante evento, Congresso Internacional, né, de Turismo Rural e Ruralidades. Para mim é uma satisfação muito grande poder fazer o encerramento desse evento. Eu pediria a gentileza para projetar minha apresentação. Ela já está para mim ela não aparece aqui. Tá ok. Eu vou fazer uma fala sobre o patrimônio territorial, urbano, rural na América Latina e Caribe. E, de antemão, eu quero dizer que a minha fala está fundamentada em dois projetos concluídos, depois, pós-2015, né? Então, são projetos que envolveram turismo e questões vinculadas ao urbano-rural na América Latina, por um lado, e o segundo projeto sobre o patrimônio, a proposta, né, decolonial do patrimônio territorial na América Latina. Pode passar, por gentileza? A minha fala ela está estruturada em 3 principais momentos. Inicialmente, eu vou contextualizar o projeto, né, o macroprojeto que envolve outros projetos. Dois deles são os que eu me concentro nessa noite. Na sequência, eu vou trazer algumas teses sobre a interpretação do urbano-rural na América Latina, o que temos entendido sobre isso, né? E vou concluir, ou o terceiro momento da minha fala, eu vou trazer elementos sobre o conceito e o fato patrimônio territorial de enfoque decolonial e geográfico existencialista. Então, de uma forma bem sintética, minha fala ela traz esses três momentos. Pode passar, por gentileza? Obrigado. Sobre o projeto Utopismos Patrimoniais pela América Latina, esse projeto nós o iniciamos aqui no grupo de pesquisa Cidades e Patrimonialização na América Latina e Caribe, que eu coordeno no Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Então, iniciamos com um grupo, com alunos de mestrado e doutorado, e colegas estrangeiros e brasileiros, esse projeto no ano de 2015. De lá para cá, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutoramento em 2016, agora no próximo ano eu saio para o segundo pós-doutoramento, envolvido ainda nesse projeto Utopismos Patrimoniais pela América Latina. Então, depois de 15 anos envolvido
com políticas públicas de patrimônio e planejamento em cidades coloniais no Brasil. Até 2011, eu chego em Brasília há 10 anos, eu chego na UNB e começo a me dedicar às questões da urbanização e da patrimonialização em Brasília. E 2015, eu começo esse trabalho de campo, que esse mapa representa, vinculado ao próprio projeto Utopismos Patrimoniais pela América Latina. Então, esse mapa ele traz uma experiência empírica em sítios urbanos-rurais do continente, especialmente na América Central, no México e no Peru. Então, o zoom que aparece no México e na América Central revela a maioria dos sítios, né, que eu fiz trabalho de campo, ou para uma generalização da proposta, ou para estudos mais verticalizados, mais detidos em algum desses sítios. Pode passar, por favor? Então, para introduzir a discussão, antes de falar do patrimônio territorial propriamente dito, eu quero dizer que eu tive a oportunidade, entre 2018 e 2019, nesse movimento, desse projeto macro que corresponde aos utopismos patrimoniais pela América Latina, de trabalhar com a professora Ilia Alvarado Siso, da Universidade Nacional Autônoma do México, um projeto nosso, né, então, dentro desse projeto maior, um projeto sobre o que chamamos situação geográfica turística e devenir urbano-rural na América Latina. E nessa pesquisa, nós defendemos a tese de que o rural e a ruralidade, na verdade, são devenir ressignificantes e ressignificados do fato cidade e do fenômeno urbano na história. Com isso, nós enfatizamos a necessidade de pensar a fricção, o que chamamos de fricção, tensão e simbiose rural-urbano na história dos territórios. Então, no esforço de não dicotomizar o rural-urbano, nós desenvolvemos uma reflexão a partir de análises empíricas envolvendo pequenas cidades mineiras na América Latina, em especial Real de 14 no México e Pirenópolis no Brasil, outras também, mas especialmente essas duas cidades, para mostrar a relação que existe entre diferentes escalas de cidade e o rural e a ruralidade de determinados sítios, no caso, sítios mineiros, né, ou cidades coloniais, né, na América Latina, que exerce uma atração dos metropolitanos até esses sítios, né, onde o imaginário tem um papel crucial, fundamental, para que envolve uma virtualização do próprio rural e da ruralidade, ou uma apreensão concreta do rural e da ruralidade nesses sítios atrativos de pequenos núcleos, ou pequenos povoados na América Latina, vamos dizer assim. Então, essa tese do rural e da ruralidade enquanto devenir ressignificantes e ressignificados do fato cidade e do fenômeno urbano na história do território é algo muito importante para a gente, né, nesse esforço de não dicotomizar rural-urbano. Então, desse projeto aparece uma proposta metodológica do que chamamos situação geográfica turística, oriunda exatamente dessa interação campo-cidade, que é concreta e que é imaginária na América Latina. Então, a definição dessa situação geográfica turística corresponde a uma noção que revela, mediante os princípios geográficos de situação e de escala, o amálgama de fenômenos rurais urbanos, sem dar protagonismo à metrópole nesse processo. Então, a situação geográfica turística, para nós, ela se estabelece quando há conexões ou conexão entre diferentes sítios ou diferentes escalas de cidade, onde essas conexões são estabelecidas pela força da ruralidade, pela força do rural em sítios atrativos turísticos. Então, nós mostramos como essas conexões se estabelecem justo pela força da ruralidade, que parte da metrópole chega na metrópole, ou parte da pequena cidade, o pequeno núcleo,
não é? Ou chega nesse pequeno núcleo atrativo. Então, há interações, há fricções que correspondem a essa interação metrópole e outras escalas de cidades intermediados pelo rural e pela ruralidade. Então, é justo para mostrar essa interação campo-cidade, como ela é um processo efetivamente ressignificado, não é? E ressignificante do fato cidade, pensando a cidade como um fato, um artefato, e o urbano como um fenômeno, a urbanização como um processo, sem negar em momento algum a potência e a força das ruralidades. Pode passar, por favor? E, nesse sentido, nós trazemos nesse estudo, né, que envolve a situação geográfica turística, o devenir rural-urbano, campo-cidade na América Latina, estabelecemos um debate sobre, inclusive, o uso, muitas vezes acrítico, ou sem uma reflexão necessária, do prefixo pós, né? Por exemplo, pós-urbano, pós-industrial, pós-moderno, né? De forma que o uso desse prefixo, muitas vezes, ele negligencia os processos, a simultaneidade de processos, e como os eventos e esses processos, de forma simultânea, produzem fatos espaciais. Então, quer dizer, o uso do prefixo pós, muitas vezes, estabelece ou traz uma ilusão de ruptura do próprio processo histórico, que nos parece, do ponto de vista metodológico, perigoso e arriscado em muitos momentos. Então, por isso, vamos falar na necessidade da periodização, junto com Milton Santos, né, que ele propõe, chama a atenção da necessidade de dialetizar espaço-tempo, espaço-sociedade, através da periodização, que explica fenômenos e fatos de base espacial. Então, a necessidade de periodizar quando o território não revela, pelos usos, rupturas plenas, né? Então, o próprio uso do prefixo pós, muitas vezes, traz uma dimensão de rupturas plenas que são enganosas, né? Nesse sentido, nós vamos entender que a duração da cidade como negação, afirmação dialética do campo guarda a essência do urbano. Então, se a essência, a natureza do urbano envolve essa negação, afirmação dialética do campo, é necessário entender que, para o próprio turismo, não é, ou a crítica ao turismo, ou o entendimento, ou ver o turismo como uma possibilidade, exige-nos um esforço que é de entender a interação campo-cidade, a simbiose rural-urbano, como colocamos nesse trabalho, que é promotora de situações geográficas turísticas interescalares e que nem sempre traz a metrópole como protagonista, né? Então, nós provocamos nesse sentido, esse texto que eu imagino que os colegas podem divulgar no chat, eu agradeceria, publicado na revista Investigações Geográficas da UNAM, no México, é um texto que, na verdade, traz uma proposta que é metodológica, né, para se pensar essa relação entre rural, urbano e turismo na América Latina. Então, em síntese, né, temos um problema antigo na geografia, já clássico na geografia, que é a busca, a tentativa de superação das dicotomias que muitas vezes são reveladas pela imposição da ideia do pós, né? Ou dicotomias que envolvem o rural e o urbano como coisas distintas e separadas, espaço e sociedade de forma segmentada. Inclusive, esse olhar, essa perspectiva dicotômica de rural-urbano, espaço-sociedade, espaço e tempo, não é? Sociedade e natureza, está claro para nós já há um bom tempo na geografia que essas dicotomias acabam por endossar, não é, problemas de base espacial. A segregação espacial resulta justo desse olhar político dicotômico da realidade. Quando, por exemplo, o território é tratado eminentemente como recurso, não é? Desde a política, não é? Desde uma dimensão de gestão, então, do território, se promove a segregação socioespacial. O território, pensando a partir da geografia crítica, pensando a partir de Milton Santos e outros colegas que tem, Maria Adélia de Souza, Mônica Arroio,
e outros colegas que têm se preocupado com o debate do território usado, fica claro para nós que é necessário pensar o território como um processo. Tratar a história do território sem a dimensão de rupturas plenas, né? Então, por isso eu trago esses elementos, que de certa maneira são, no melhor sentido, provocadores de uma reflexão. Pode passar, por favor? Eu convidaria vocês a acompanharem as fotografias e a legenda. Em um outro momento eu comento algumas delas. O meu tempo não é muito longo, então eu vou tratar do conteúdo em si. Vocês, os convidaria, as convidaria para observar as legendas, porque são fotografias que resultam desse largo trabalho de campo que comecei em 2015, interrompi em 2020 pela pandemia, e vou retomar agora no mês de janeiro, no segundo pós-doutorado, envolvendo esse projeto. Então, ainda tratando dessas teses que trazemos nesse artigo, né, sobre a situação geográfica turística, há um perigo de uma generalização dos termos rural, do termo rural, do termo urbano, aplicados a condições espaciais muito heterogêneas, né? Então, na verdade, aí a beleza da geografia, né? Entender a geografia e outros campos disciplinares, mas aqui eu falo desde a geografia, a força da geografia ou a importância do empírico, do trabalho de campo na geografia para a revisão das teorias geográficas, dos conceitos geográficos. Então não é o contrário, né? Não é, o movimento não deve ser um movimento em que o pesquisador, a pesquisadora vai a campo, né, municiado de conceitos da categoria ou dos conceitos geográficos de teorias, né, para de forma forçosa analisar a realidade. É o contrário, acredito ser o contrário, ou seja, partimos do empírico, da análise, né, do trabalho de campo em geografia para revisar os conceitos geográficos. Então, por isso, o perigo nessas generalizações que não são baseadas na análise efetiva, né, no que vamos chamar de racionalização crítica do espaço geográfico. Então, o problema, por exemplo, quando pensamos o problema do protagonismo metropolitano nas análises das dinâmicas interurbanas, ou na interação campo-cidade, e se nós trabalhamos ou já partirmos do a priori de que a metrópole define o entendimento da interação campo-cidade enquanto força motriz dessa interação, eu posso deixar de compreender que uma pequena cidade que traz um rural e uma ruralidade enraizada, potente, é atrativa às metrópoles. Nesse sentido, quando nós temos pequenos núcleos na América Latina de potências e forças que envolvem a significação das ruralidades do rural na América Latina e que o imaginário do metropolitano tende a conduzi-lo, não é, ou a conduzi-los, né, os turistas até esses sítios, nós temos uma dimensão concreta de como se dá essa interação, muitas vezes polarizada pelos núcleos, pequenos povoados na América Latina. Então, a situação geográfica turística, ela aparece como um mecanismo de leitura da interação rural-urbano em distintas escalas de cidade, em que há trocas, não é? Há uma circulação de ideias, produtos, pessoas que envolve justo o imaginário que se cria sobre o rural e a ruralidade na pequena cidade e desde as cidades médias e as metrópoles. Há uma interação nesse sentido, e essa pesquisa vai trazer a situação geográfica turística, então, como uma possibilidade metodológica de compreensão dessa relação rural-urbana. Pode passar, por favor? E eu já começo a entrar no patrimônio territorial, né, vinculado a essa questão do rural urbano e do próprio turismo, e agora com muito cuidado em relação ao turismo, pois eu adianto, a proposta do patrimônio territorial, como a fazemos numa perspectiva decolonial, não tem o turismo como um a priori. Tá? É necessário dizer isso. A proposta do patrimônio territorial redigido com hífen,
ela vai se distinguir do que tem discutido especialmente os espanhóis desde o ano de 99 em relação ao patrimônio territorial. Os espanhóis têm assumido o debate do patrimônio territorial numa perspectiva da Unesco, na perspectiva do território como recurso econômico, não é? Numa dimensão em que o território, então, ele funciona como mecanismo, né, de atração e atratividade como o elemento central. A proposta do patrimônio territorial de matriz decolonial, como apresento, ela quer fortalecer os laços, as sociabilidades desde dentro com os grupos sociais subalternizados na América Latina. Então, quando nós passamos a reconhecer que na América Latina a crise ela é um contínuo, e ela é um contínuo de desigualdade original e nascida de um condicionamento moderno europeu dos territórios na América Latina, é que eu começo a pensar, não é? E a pergunta que desde o início, desde 2015, ou então há 6, quase 7 anos, tenho levantado e recuperado essa pergunta: quais são os elementos centrais que contribuíram e seguem contribuindo para que os grupos sociais subalternizados na América Latina sigam durando, resistam a processos hegemônicos de controle de corpos e dos seus próprios territórios, há mais de 5 séculos. Então essa é a pergunta que tem me movido nessa pesquisa, nessa proposta do patrimônio territorial, como símbolo de resistência socioespacial de grupos subalternizados na história do território na América Latina. Então, antes de ser atrativo turístico, a proposta que trago do patrimônio territorial é uma chave que quer significar a duração desses grupos sociais subalternizados na América Latina. Essa fotografia, feita por mim em 2019, na frente da Universidade de Havana, em Cuba, mostra os estudantes da universidade, os estudantes da Faculdade de Medicina, especialmente, de outras também, mas sobretudo de Medicina, da Universidade de Havana, que saíam em marcha, né, nesse mês de novembro de 2019, que saem todos os novembros, há décadas, todos os meses de novembro, se eu não me engano, salvo engano, no dia 18 de novembro, saem da universidade em marcha para homenagear e contestar, ao mesmo tempo, o assassinato de 8 estudantes de medicina pelo Estado espanhol, né, então pelo Império Espanhol, que no século XIX executou 8 estudantes de medicina por terem sido acusados de arranhar o túmulo de um jornalista espanhol em Havana. Então, nesse sentido, essa fotografia é muito simbólica para nós, né, de entender a própria universidade pública na América Latina como um núcleo de mobilização contra os processos de opressão, domínio e controle dos corpos e territórios no continente. Pode passar, por favor? Nesse contínuo de crises, né? Eu chamo a atenção disso porque esse e vários outros elementos têm me chamado a atenção para a necessidade de pensar conceito de conceitos na geografia, né, que possibilitem explicar, não é, a duração desses sujeitos situados no continente. Então, há um projeto ocidental moderno e a produção de uma consciência popular de inferioridade, ou seja, dentro de um projeto colonial moderno, né, que se segue dentro de outras ou com outras perspectivas no momento atual, no mundo, no planeta, né, a imposição do Ocidente sobre demais ou demais continentes, né, há uma estratégia de difusão de uma consciência popular de inferioridade. Então, como controlar, como dominar corpos e territórios na América Latina, Caribe, Ásia, África, não é? Sem essa difusão de um imaginário que denote uma inferioridade de determinados grupos sociais. Então, uma estratégia muito violenta, né? Essa fotografia, por exemplo, traz em Cusco, uma das principais cidades turísticas da América Latina, né, em Cusco, um senhor que
Nessa praça haviam vários cestos de lixo ao redor dessa praça, e nesse cesto de lixo está escrito Cusco, Ciudad de Todos, né? Esse senhor e outros passavam durante um bom tempo, eu fiquei nessa praça observando, fazendo uma análise. Esse senhor buscava garrafas de plástico dentro desse lixo, senhor indígena, né? Ao redor dessa praça, que é uma realidade, né, que identificamos em nossas cidades no Brasil e na América Latina, essa necessidade de sobrevivência, essa necessidade de perdurar, de seguir, etc. Pode passar, por favor. Então, junto a esse contínuo de crises na América Latina, a crise da ciência mesmo, né? Junto a esse contínuo de crises originárias. Né? Quando as ciências tendem a abstrair o sujeito e a emoção, né? Que as pesquisas devem recuperar, então, no sentido dos estudos que envolvem o rural urbano, que envolve sociedade-espaço, que envolve sociedade e natureza, e assim por diante. Ou seja, o patrimônio territorial, nesse sentido, é uma proposta que quer efetivamente se aproximar desse sujeito situado. Então, o patrimônio territorial vai representar tudo aquilo que traz, em essência, a possibilidade de duração desse sujeito situado, subalternizado. Quais, então, os elementos que possibilitaram a luta, a permanência, a duração desses sujeitos há mais de 5 séculos, sob a batuta do controle hegemônico estatal, então, e de mercado. Então, é necessário a gente pensar um pouco, além da crítica ao processo de domínio e controle, compreender quais são as potencialidades desses grupos sociais subalternizados que possibilitaram e possibilitam a própria luta. Então, essa é uma questão central, para mim, na proposta do patrimônio territorial, repito, redigido com hífen, e esse hífen ele tem um significado para nós que envolve esse vínculo do sujeito com o território. Esse sujeito em situação, que chamamos de sujeito em situação espacial duradoura. Esse sujeito em situação espacial duradoura, ele carrega em si esse patrimônio territorial. Isso vai se expressar no mundo pelos seus objetos, pelos seus saberes fazer, né, que vão efetivamente representar a sua história de luta. Pode passar, por favor. E aí, nesse ciclo de conceitos, eu faço uma síntese, né, dessa pesquisa iniciada em 2015 que segue. Né? Então, os utopismos patrimoniais envolvem 3 utopismos, que é o utopismo patrimônio territorial, o utopismo patrimonial singularista e o utopismo patrimonial existencialista. Esses utopismos eles representam o ideal de dissolução de estruturas sociais hegemônicas, de estigmas espaciais e raciais. Então, o conceito de patrimônio territorial, ele advém dessa tríade de utopismos, né, que querem fazer frente a uma ideia eurocentrada de universalidade. Então, o utopismo patrimonial singularista e existencialista trazem o sujeito e a força da singularidade do sítio em relação àquilo que as agências internacionais tratam por, e europeias, sobretudo, ou do norte, tratam por universal. O patrimônio territorial, ele carrega a singularidade, a particularidade e a universalidade desde dentro, própria do grupo social em luta histórica. Né? Então, dessa primeira etapa da pesquisa, Utopismos Patrimoniais pela América Latina, esse texto, se alguém tiver interesse em consultar, ele está publicado nos Anais de Geocrítica de 2016, de Barcelona. Com esse nome, Utopismos Patrimoniais pela América Latina, se encontra o trabalho. A segunda e a terceira etapa da pesquisa é quando eu começo a desenvolver a ideia, então, que nascia de um patrimônio territorial, a trazer elementos para começar a conceitualizar o patrimônio territorial. Então, de uma ideia a uma noção, a um conceito de conceito, que é um conceito que advém do próprio conceito de território na geografia. Então, eu diria que é um conceito de conceito, o patrimônio territorial. Então, o patrimônio territorial é um conceito e fato, ele corresponde à história registrada em símbolos territoriais,
resistentes à colonialidade do poder e do saber. Nesse sentido, o patrimônio territorial, ele carrega o patrimônio territorial em territórios de exceção, como vamos dizer no segundo texto, né, que fundamenta a minha fala, que foi publicado na Venezuela neste ano. Esse texto ele sintetiza a pesquisa até aqui, é um texto de síntese, né? Quando nós vamos mostrar a relação entre a indissociabilidade entre o patrimônio territorial e um território de exceção. Esse território de exceção, onde a exceção não é exceção pela miséria, pela vulnerabilidade ou pela pobreza, muito pelo contrário. A ideia de exceção aqui é carregada dessa simultaneidade que envolve vulnerabilidade e potência política do sujeito situado. Isso é essencial para nós, ou seja, ir além da crítica e compreender as potências e a força que esses sujeitos situados carregam, inclusive para decidir sobre as políticas econômicas desde o sítio, né? E isso não é novo, na verdade, né? Podemos dizer que essa dimensão de luta desde o sítio para uma decisão político-ideológica interna nos grupos sociais, nós podemos dizer que isso está implantado ou acompanha indígenas e afrodescendentes, por exemplo, na América Latina, desde o início da colonização. Justo por isso, nós vamos, em outro braço desse projeto, tratar, propor a decolonialidade originária, né, que corresponde a estéticas de resistência à modernidade capitalista europeia e que surge justo do condicionamento do território, ou seja, no movimento europeu de controle e condicionamento de corpos e territórios, emerge uma decolonialidade originária por uma praxis indígena e afrodescendente, pensando a América Latina, que confronta os ideais de controle dos territórios, que vem com uma mentalidade fundadora, né, europeia, que vem numa ótica de um ethos barroco europeu, que tende a controlar nossos territórios, no plural, na América Latina, e os grupos sociais que já eram estabelecidos aqui ou que foram transplantados da África para a América Latina. Então, aí temos obviamente que é aberto, um ciclo aberto de conceitos que estamos aí pensando na ótica do patrimônio territorial. Pode passar, por favor? Então, a teoria, os conceitos, a experiência e imaginação correspondem a elementos que são sinérgicos mesmo, sabemos disso, né, para pensar o patrimônio territorial. Então, de uma patrimonialização global, que significa numa corrida universal de ressignificação da cultura e da natureza no planeta, que é catalisado pela ciência, pela técnica e pela informação. Então, dessa corrida por uma patrimonialização global, que a Unesco, por exemplo, catalisa, né? Então, dessa corrida que corresponde a essa patrimonialização global, resultante de uma universalidade eurocêntrica, chegamos hoje na concepção de um patrimônio territorial vivido pelo sujeito e definido no cerne da experiência e da consciência cotidiana desses sujeitos. Então, a definição do patrimônio territorial, a epistemologia que envolve o patrimônio territorial, corresponde à experiência e à existência desse sujeito situado. Tem uma relação direta. Por isso, o turismo, na ótica do patrimônio territorial, não é um a priori. Se a comunidade decide pelo turismo, na ótica daquilo que ela e nós juntos vamos entender por patrimônio territorial, é uma decisão exclusivamente da comunidade. Então, o patrimônio territorial quer ser uma chave que endossa a política de sítio para o confrontamento em relação à opressão estatal mercadológica. E é necessário, importante dizer isso, e nesse trabalho publicado na Venezuela, né, que envolve patrimônio territorial e territórios de exceção na América Latina, esse texto ele deixa claro isso para nós, porque ele faz a síntese do projeto depois de 5 anos de andamento. Pode passar, por gentileza?
Então, enquanto conceito decolonial, o patrimônio territorial em territórios de exceção estimulam processos de irrupção simbólica, epistêmica e material para recuperar a solidariedade nas interações sociais e nas formas de pensamento sobre e no lugar. E quem faz isso, quem estabelece essa interpretação, essa leitura do próprio lugar e desde dentro, são esses sujeitos situados. Né? Essa fotografia eu tenho apresentado essa fotografia em algumas falas, né? Envolve o cemitério Virgem de Lourdes, Maria do Triunfo, em Lima, no Peru, e ao longo se vê, ao fundo, né, nessa fotografia, se vê moradias. Né? Não há energia, não há esgoto, não há água encanada, não há não há pavimentação de rua, enfim, não é? São casas neste cerro. E essa foto foi feita desde o cemitério num dia 2 de novembro de 2016. Né? E o que me chamou muito a atenção nesse campo, nesse dia 2 de novembro, foi justamente identificar os jovens dessa comunidade que produzem seus instrumentos musicais para que, na ótica da cosmogonia peruana, não é? Esses jovens recebem os turistas nesse cemitério com seus instrumentos, com arte, com expressão artística dos próprios sujeitos dessa comunidade nesse cemitério. Há formas, bom, se pensamos que o urbano, a natureza do urbano, traz uma perspectiva de resguardo e de habitar que é própria de todo sujeito vivo, homens e mulheres juntos, vivos, né? Esse resguardo, esse habitar, essa necessidade de estar junto e de congregar, né? Há estratégias que todos nós buscamos construir para essa duração. Então, o patrimônio territorial, ele quer identificar quais são essas estratégias. Então, para mim, nessa ótica que discuto, esse saber desses jovens, essa luta desses jovens na periferia de Lima, trazem em si, nesse esforço de duração, nesse esforço artístico, uma forma de patrimônio territorial, né, ativado pela sua consciência política e pelas suas necessidades sociais. Pode passar, por favor? E, nesse sentido, pensando o patrimônio territorial em territórios de exceção, a exceção significa, mais além da degeneração social e do drama locacional, ela vai significar os usos que asseguram o domínio popular e o pertencimento ao território, os quais contêm valores do passado e indicam o devenir do que justifica o existir localizado. Então, em certa medida, o patrimônio territorial ele invoca uma reflexão sobre a existência, o sujeito situado, a sua existência e os elementos que possibilitam a duração desses sujeitos. Né? Então, aqui, por exemplo, essa fotografia traz a força de um conhecimento indígena, tradicional indígena, vinculada à culinária em um dos mercados de León, na Nicarágua, na América Central. Então, antes de pensar no próprio turismo como um fenômeno ou como uma prática socioespacial, né, é necessário pensar que o patrimônio territorial é o que possibilita a vida desses sujeitos, é o que dá duração a esses sujeitos há 5 séculos. Então, nos interessa, como a priori, o patrimônio territorial como elemento vinculado à duração desses sujeitos, antes mesmo do turismo. Vinculado a estratégias de permanência, duração, luta política desses sujeitos situados. Pode passar, por favor? Eu acho que eu já caminho para o final da minha fala, já. E aí, nesse aspecto, né, é necessário que juntos pensemos com as comunidades cursos e práticas que valorizem a oralidade, os mapas mentais e afetivos, o imaginário individual e coletivo, as cartografias sociais, aquilo que vou definir no primeiro trabalho que abre esse debate do patrimônio territorial, esse chamado Utopismos Patrimoniais pela América Latina, é quando eu vou falar pela primeira vez nesses roteiros patrimoniais utópicos, né? Desde que
como interesse, ou se é interesse da comunidade, pensar a conexão dos saberes, dos fazeres dos próprios sítios com localidades que estejam distantes ou próximas do próprio sítio, na busca de um fortalecimento endógeno dos saberes e dos fazeres da própria comunidade. Esses são alguns mecanismos dialógicos, né, de práticas investigativas sobre o patrimônio territorial desde dentro, com as comunidades. Essa fotografia foi um curso que tivemos a oportunidade de trabalhar com os colegas de Cuba, em Camagüey, né? São arquitetos urbanistas, turismólogos, geógrafos, e trabalhamos juntos no final de 2018. Pensando o patrimônio territorial e pensando roteiros patrimoniais utópicos dentro daquilo que, nesse trabalho, também vamos chamar de preservação sinérgica do patrimônio, né? Pode passar, por favor. O patrimônio territorial, ainda, ele é um elemento central, e vejo artistas de rua, novamente em Cusco, no Peru, em que artistas de rua ativam o espaço público em uma das cidades turísticas mais importantes do Peru e da América Latina, no caso de Cusco, né? E me chamou muito a atenção pensar, dentre as principais praças no centro histórico de Cusco, identificar na Praça São Francisco, próximo ao mercado municipal que está no centro histórico de Lima, de Cusco, verificar essa quantidade de locais, de pessoas do lugar, não são turistas, a quase totalidade das pessoas que estavam nessa praça, apreciando a arte de rua, os artistas de rua, são gente do lugar. Nesse sentido, se estabelece o que vamos chamar, aí em um outro trabalho intitulado Riscos e Potenciais de Preservação Patrimonial na América Latina, publicado na revista Investigações Geográficas, o que chamamos nesse trabalho e tratamos metodologicamente como conexões territoriais afetivas. O espaço público ativando o patrimônio territorial, esse conhecimento popular expresso por meio da arte e que agrega a comunidade em um dos sítios mais atrativos da América Latina. Então, aquela crítica radical ao turismo, nesse sentido, não cabe, né? Todo cuidado é pouco diante dessa crítica, num contexto em que, sim, as populações empobrecidas, subalternizadas na América Latina, sim, também se apropriam do espaço público, ativam o espaço público e, de certa forma, estabelecem o que vamos chamar de conexões territoriais afetivas, vinculada ao sítio de pertencimento, aos sujeitos dos sítios de pertencimento que se deslocam para determinadas áreas para realizar a vida, né? Isso precisa ser reconhecido. Pode passar, por favor? Ou seja, nesse sentido, o patrimônio territorial ele é transgressor. Ele é transgressor da ordem vigente. Ele chama a atenção de uma necessidade de totalizar a própria existência desses sujeitos. Então, o conceito de patrimônio territorial e território de exceção, ambos juntos, incorporam uma universalidade e singularidade explicativa e que denuncia a colonialidade, buscando mitigar preconceitos e estigmas socioespaciais que resultam do mesmo colonialismo e uma de suas resultantes, o controle das mentes dos sujeitos, como vão trazer para nós Aníbal Quirrano, Henrique Dussel, Walter Mignolo, Ramon Grossfogel e outros decolonialistas latino-americanos. Pode passar, por favor? Já quase termino. E aqui, para começar a fechar a minha fala, essa foto é uma foto que me comove muito, é feita no México, né? Traz, em essência, as contradições que envolvem o turismo nos sítios, daí o cuidado, sim, em pensar, não é, as práticas de turismo em nossos sítios patrimoniais, né? Todo o cuidado, toda a atenção em relação aos agentes que se envolvem na produção dessa prática socioespacial.
Então, quando cada comunidade tem indivíduos e grupos que produzem conceitos de sua própria realidade social, ou seja, atuam segundo estes conceitos formulados no seu cotidiano, porque sim, as comunidades formulam conceitos. Os sujeitos situados, subalternizados, produzem epistemologias, conhecimento e teorias próprias vinculadas aos seus fatos espaciais, e não reconhecer isso eu entendo como um baita de um preconceito epistêmico, inclusive, né? O Sandel-Ira vai dizer isso para nós, como que nós devemos fazer um giro de pensamento em relação a métodos e metodologias, conceitos e teorias ocidentalizados que nós incorporamos de forma acrítica, não é? Ou seja, a nossa realidade socioespacial ela deve ser explicada a partir de um conhecimento desde dentro. Por exemplo, quando nós identificamos a relação que o Estado-mercado estabelece com o território, a tomada do território hoje no Brasil, não fica claro para nós a importância de reconhecer e trazer o conhecimento indígena e afrodescendente para confrontar essa lógica de domínio e controle do território que tem 5 séculos no Brasil. Nós somos herdeiros de uma lógica do latifúndio que advém da capitania hereditária, da lei de terras, da capitania hereditária, que atravessa séculos no Brasil, chega numa perspectiva da lei de terras nos latifúndios hoje, de uma forma bem genérica, dizendo isso de uma forma bastante genérica. Ou seja, vivemos um projeto nacional baseado na história da capitania hereditária, das capitanias hereditárias no Brasil, que culmina na grande propriedade de terras. Então, a luta pela terra no Brasil exige uma reflexão sobre a história do território no Brasil, a história das políticas vinculadas à distribuição de terras no Brasil. Então, é impossível entender a queimada na Amazônia, a queimada no Pantanal, não é? A relação Estado-mercado com a terra e com o território entendido como abrigo e não como recurso, para explicarmos esse projeto nacional. Né? Então, particularmente, e para começar a concluir então, eu tenho entendido que sujeito, imaginário, existência e cultura são a força da utópica transformação social variantes que sustentam o patrimônio territorial. Então, sujeito, imaginário, existência e cultura correspondem a 4 elementos centrais que estão na base da proposta do patrimônio territorial. Pode passar, por favor? E eu termino, eu quero dizer que esse debate é um debate que eu acredito possibilitar alternativas de reflexão sobre a nossa existência, as nossas condições de existência nesses territórios segregados, empobrecidos estrategicamente na América Latina e Caribe. O patrimônio territorial, então, ele quer ser uma chave que singulariza e projeta a força desses sujeitos situados, cuja decisão do destino do próprio patrimônio territorial tem sido tomada há 5 séculos. Né? Cabe a nós, creio, contribuir com uma reflexão e compreender ou aprender com esses grupos sociais para ensinar aprendendo e, como dizia Paulo Freire, patrono da educação brasileira, né, ele dizia, é necessário na pesquisa, nos estudos, companheirar-se, né, um convite que Paulo Freire fazia a nós. Então, é necessário aproximarmos-nos da antropologia, da sociologia, trazer para a geografia em especial o debate de cultura, não é, vinculado a perspectivas como a perspectivas da existência, do existencialismo, para seguirmos adiante na luta com esses grupos sociais subalternizados, periferizados no nosso continente há séculos. Então, trago aqui algumas ideias, caso haja uma ou outra questão para problematizarmos um pouco mais, não há problema. Agradeço a oportunidade de fala e espero, então, um diálogo e fico disponível desde o Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Obrigado, Everaldo, né, pela leitura crítica, né, a partir do patrimônio territorial. Eu acho que era fundamental para fecharmos esse debate,
há questionamentos, inquestionavelmente, acho que a gente segue um pouquinho mais com o debate, né? E há uma pergunta da Jordana, mas antes eu quero fazer um breve apanhado da tua fala, que eu acho que é importante tu trazeres mais alguns elementos para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Uma pergunta seria sobre esses sujeitos que tu falas, né? Que são situados nos seus territórios. E como pensá-los sem imaginá-los com a mente colonizada, até porque a ocidentalização ela tomou conta de todos os corpos, das almas, do DNA do povo que vive na América Latina, né? Então, como que tu pode imaginar um ser, né, situado no seu território, seja afrodescendente, seja indígena ou descendente de indígenas, assim por diante, né? E que não estão com a mente ocidentalizada, com o olhar de mundo ocidentalizado, porque é muito difícil nós identificarmos aquilo que não foi ocidentalizado num território, né, que foi invadido e ocidentalizado. Então, é um tema bastante forte. Eu acredito que seria importante, de repente, tu avançares nisso, né? E como podemos pensar a decolonialidade, né, com a realidade dos povos tradicionais, porque na realidade os povos tradicionais eles são híbridos desse processo histórico de ocupação, né? Os quilombolas, faxinalenses, que é uma coisa muito do sul, os ribeirinhos, os caboclos, assim por diante, né? Que são brasileiros e brasileiras de fato, né? Se eles carregam também esses traços coloniais. E o patrimônio deles é um patrimônio que tem uma certa colonialidade, porque está um pouco no espírito. Ou seja, como pensar a decolonialidade a partir desses povos, da realidade desses povos tradicionais, não é? E essa gente, né, do lugar que é colonizada, como que tu pode imaginar que a gente pode construir uma ideia delas sem a ocidentalização e sem a colonialidade, sem a colonização que foi imposta? A gente sabe que a colonialidade é uma imposição sobre o espírito das pessoas, né? Como que a gente consegue observar nesse horizonte de milhares de grupos humanos nas ruralidades, sobretudo nas ruralidades, né? Sem uma ocidentalização. E tem um outro elemento, né, que eu acho que é muito importante, que os pobres do campo ou da ruralidade, eles são sempre os mais invisíveis. Então, na realidade, o teu trabalho ele envolve um pouco desse rompimento da invisibilidade, né, dessa população que é pobre, né, e que está, evidentemente, mais à margem das sociedades latino-americanas do que as urbanas, né? E o seu patrimônio territorial, ou seja, como que esses pobres, né, do campo ou das ruralidades, sempre mais invisíveis, né, e seu patrimônio territorial, que é considerado menor pela sociedade burguesa, pela sociedade que nos cerca, que ela é muito mais colonizada, né, ou muito mais colonial, e por conta disso, né, tu acreditas que uma proposta ou a própria proposta da ideia daquilo que é o turismo rural, ela teria mais do que desafio, né, a possibilidade de mudar essa realidade, inclusive rompendo essa ocidentalização e essa colonialidade. Então, são elementos para pensar. E depois dessa provocação que eu faço, eu pego os outros questionamentos feitos pelos que estão nos assistindo. Espero não ter confundido da cabeça, mas eu acho que a sua fala nos leva justamente a essas dúvidas, né? Ou seja, a decolonialidade e os povos tradicionais, e essa ocidentalização quase que genérica, né, de DNA das pessoas que vivem na América Latina. Sim. Obrigado, Nilson, pela problematização. Na verdade, eu diria que a pesquisa em si, esse estudo em si, ele tem me mostrado exatamente que no largo processo histórico, né, ou seja, desde o século XVI, esses grupos sociais controlados e subalternizados, eles já criaram, desde o início do processo de colonização, mecanismos para a duração. Então, essa decolonialidade que envolve um processo não é algo novo. E não são os teóricos da decolonialidade, do descolonial, do descolonizar,
é que trazem isso como algo novo e inédito do ponto de vista teórico. E essa teoria, esse debate surge a partir de uma experiência concreta. E a experiência concreta corresponde a indígenas e afrodescendentes que, há 5 séculos, constroem mecanismo de descolonização. Isso já existe, já ocorre antes do debate sobre o descolonial. É o que eu vou chamar de decolonialidade originária. Eu identifiquei isso especialmente no México, quando eu entrei em uma igreja rural, tá? Em Cholula, no México, uma igreja chamada Santa Maria Tonantzintla. Veja bem o topônimo, Santa Maria Tonantzintla. Então nós temos uma perspectiva da perspectiva cristã mesmo, nesse topônimo de Santa Maria, e Tonantzintla, que invoca a Maria pré-colombiana, ou seja, a deidade pré-colombiana. Então você tem Santa Maria Tonantzintla, ela já começa pelo topônimo. Quando você adentra essa capela rural, você tem um barroco mestiço. Você tem aquilo que eu chamo de estética barroca mestiça. Essa estética barroca mestiça, ela é embebida de elementos pré-colombianos incrustados no barroco europeu transplantado e que houve, nesse processo de miscigenação do ponto de vista artístico indígena, uma expressão da própria resistência dos ritos, dos saberes, do conhecer indígena no templo católico, que não é eminentemente católico. Então, essa lógica de uma descolonização dos povos tradicionais, esse embate, ele não é recente, não começa com essa teoria. A teoria é uma expressão, ou os teóricos do debate descolonial reconhecem isso a partir da experiência concreta. Agora, uma experiência concreta que tem 5 séculos, não é? Então, esse sujeito situado, então a sua problematização, Nilson, em relação como descolonizar a mente desses grupos subalternizados, não somos nós que vamos fazer isso ou contribuir para isso. Nós simplesmente estamos lendo aquilo que eles já fazem. Eu acabei de dar um exemplo de 500 anos de existência, que começou com os indígenas no México. Os negros no Brasil fizeram e fazem isso até hoje. Quando nós pensamos, veja bem, quando nós pensamos os territórios empobrecidos, eu não falo territórios pobres, são territórios empobrecidos, conduzidos à pobreza, conduzidos à miséria, intencionalmente imprimidos na miséria, não é? Quando nós pensamos nas grandes cidades, ou nas médias cidades, ou mesmo nas pequenas cidades, a migração rural-urbano e o surgimento de novos bairros nas cidades em geral, nós temos nesse movimento em si uma busca pela sobrevivência desses grupos miserabilizados, né, conduzidos ao empobrecimento. Esses grupos, eles então buscam mecanismos de durar, para resistir, para continuar. Quando nós pensamos, por exemplo, nas grandes cidades do Brasil, a continuidade, a resistência de festas sagradas, diferentes perspectivas, festas sagradas, rituais culturais, rituais religiosos e etc., dos grupos sociais nas periferias urbano-rurais do continente, nós temos esse esforço de descolonizar. Na verdade, o tempo todo, nesse embate, os grupos sociais organizados são expressão desse esforço de descolonização. Então, esse sujeito situado, por mais que... Então, nós temos que ter muito cuidado com esse olhar que trata o pobre como pobre. Esse olhar que, dentro de uma perspectiva crítica, reduz o empobrecido à pobreza. Esse é o esforço do patrimônio territorial. Ele traz uma força de descolonização porque ele aponta a potência, ele anuncia a força e a potência desse sujeito empobrecido, porque ele não é pobre. Ele é empobrecido do ponto de vista material, sobretudo. De uma forma estratégica, rançosa, ranziza, como dizia Darcy Ribeiro, promovido pela elite, as elites na América Latina. Então, é necessário entender que
esse processo de descolonização, e aí um processo, não nasce agora, e faz parte desses grupos há 5 séculos. Fico atento a alguma outra questão. Tem mais questões. E antes de passar à questão da Jordânia, mais uma provocação, né? Porque, na realidade, o turismo ele vive muito com exóticos, sobretudo o turismo rural, que ele envolve, evidentemente, o homem, a mulher, ou qualquer gênero que viva no campo, no meio rural, ou seja, uma população mais empobrecida, mais invisibilizada, né? E tu colocas, né, na tua fala que o trabalho de campo ele é um potencial de rompimento disso, ou seja, até que ponto, né, tu acreditas que esses anos todos do teu trabalho de campo eles permitiram o rompimento desse exótico a partir da própria construção da realidade. Eu sou um geógrafo, né, que sou um geógrafo de campo e eu sempre insisto com os meus estudantes que a gente faz a geografia no campo, que o mundo real está no campo, isso é inquestionável. Porque senão eu fico no gabinete, eu fico na universidade, eu não vejo o mundo e, evidentemente, eu não consigo decodificar, né, as relações, sejam patrimoniais ou não, e assim por diante, né? E tu acreditas que é possível, a partir do turismo, de um turismo rural, mesmo urbano ou periurbano, né, romper um pouco dessa leitura exótica sobre os povos que sejam tradicionais e assim por diante? Obrigado, Nilson, pela pergunta. Bom, se eu entendi bem a provocação, né, a questão que você traz para a gente dialogar, a sua pergunta diz respeito a se o turismo, é possível que o turismo contribua para se romper com a leitura exótica sobre as experiências desses grupos sociais. Na verdade, eu acredito que o patrimônio territorial em si é um elemento de interpretação e decodificação, não é, das experiências, da cultura, da identidade, da memória desses sujeitos situados, como definimos, sujeito em situação espacial duradoura na América Latina. Bom, quando falamos em turismo, nós falamos em uma prática socioespacial, um fenômeno socioespacial vinculado ao capitalismo, né? Eu acho que nós temos que ter muito cuidado em relação a essa prática, né? E pensar na sua capacidade de romper com a leitura da cultura, uma interpretação cultural que rompa com o exótico. Eu acho que todo cuidado é pouco em relação a essa prática. Eu acredito que internamente os grupos sociais que desejam ou que almejam efetivamente dialogar pelo turismo com outros grupos sociais devem criar internamente mecanismos, primeiro, né, que efetivamente valorem, enalteçam aquilo que corresponde à sua existência, à sua duração, sem permitir que ocorra uma deturpação daquilo que, vamos dizer, seja sagrado do ponto de vista da sua existência, né? Daquilo que seja representativo da sua duração no sítio ou com os sítios, daquilo que possibilita a sua política de sítio. Então, é uma utopia. Eu acredito que isso vem numa dimensão de uma utopia comunitária, de uma sociabilidade que se fortaleça dentro de políticas criadas pelo grupo social situado em defesa dos seus saberes. Não é? Então, em que medida um turismo ele é capaz de romper com a leitura do exótico? Eu acho que vai depender do turista, vai depender do perfil do turista, e vai depender de como a comunidade se estrutura para romper com essa perspectiva que trata o seu próprio saber como algo exótico. Então, eu acho que há uma série de elementos aí a serem cuidados, desde o ponto de vista do turista, quanto da comunidade que se organiza para receber, né? Mas eu repito, todo cuidado é muito pouco do ponto de vista dessas estratégias, dos arranjos que se estabelecem para se proteger ao máximo, não é, a organização comunitária em benefício próprio, em defesa da sua política de sítio vinculada às comunidades que têm interesse,
ao turismo. Essa é a minha interpretação, Nilson. Obrigado pela provocação. Obrigado. Eu tenho uma pergunta da Jordana Gouveia, né? Ela pergunta, evidentemente, para ti, Everaldo, como tu analisas, né, os projetos de revitalização, requalificação em centros urbanos ancorados, né, no patrimônio oficial legal que ocorrem no Brasil, a exemplo do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Acho que é uma pergunta bastante interessante, né? Como que tu fazes essa avaliação? É uma pergunta interessantíssima. Até é algo que eu trabalhei bastante até o meu doutorado, né, a questão da requalificação, intervenções em centros urbanos. É algo que, de certa forma, ainda em orientações de mestrado ou doutorado aparece às vezes. Né? Nesse momento eu não tenho um projeto específico sobre essa questão, mas é um tema que me interessa bastante. E a partir, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu tive a possibilidade de estudar o programa Monumenta no Brasil, né? Especialmente nas cidades coloniais de Minas Gerais. E pelo programa Monumenta, análise do programa Monumenta, que foi um programa que teve uma duração de mais de uma década no Brasil, ele realmente contribuiu para um certo embelezamento nas áreas centrais de cidades coloniais brasileiras, mas nós sabemos muito bem, nós temos que ter um cuidado, repito, muito grande em relação a essa interpretação dessa estética visual que os programas de requalificação, de renovação, de intervenção em centros históricos produzem, porque é necessário um olhar dialético e aquilo que eu chamo de dialética da memória, na tese, inclusive, né? Uma dialética da memória no sentido em que, no mesmo movimento que você tem uma estética do embelezamento nesses sítios coloniais, você tem um movimento simultâneo que é o de uma tendência, veja o termo, uma tendência a um esvaziamento, uma tendência a se ressignificar valores da população local, uma tendência a um processo de saída dos moradores desses centros para outros bairros mais baratos da cidade. E aqui eu dou um exemplo muito notório no Brasil, que é o que, para mim, um dos que causou maior impacto nas cidades coloniais brasileiras, especialmente em Tiradentes, Minas Gerais. Eu nasci em São João del Rei, que é uma cidade histórica mineira, e eu sempre tive um convívio, desde pequeno, com Tiradentes, que é uma cidade que está a 14 quilômetros de São João del Rei, muito próximas. E eu me lembro que há 35 anos atrás eu ia a Tiradentes com meu pai, e eu identificava, nós passávamos por casas de moradores no centro histórico de Tiradentes. Isso há 35 anos. Há 35 anos. Hoje, eu me lembro de ruas sem calçamento, enfim. Era um centro histórico habitado, né? Na década de 90, a Rede Globo atuou bastante em Tiradentes, né, intercâmbios com a prefeitura. O que ocorre em Tiradentes? Você tem uma tomada do centro histórico por pessoas de outras, empresários, artistas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Brasília. Em síntese, o que você tem? Você tem uma saída dos moradores que vendem seus imóveis no centro histórico e migram ou mudam para bairros tangentes fora da área declarada Patrimônio Nacional, que já era a área declarada Patrimônio Nacional. Então você tem em Tiradentes, pela escala, né, nós estamos falando de um sítio de 200 a 300 imóveis, né, no centro histórico de Tiradentes, é um sítio de uma escala que possibilita uma leitura mais próxima, né, na nossa escala. Então, fica visível e fica muito claro. E eu acompanhei esse processo nos últimos 40 anos. Né? Então, quer dizer, para mim fica muito claro como esse processo de requalificação, intervenção em áreas centrais, que eu estudei durante um bom tempo, ele é contraditório, ele é paradoxal. Por isso eu vou falar numa dialética da memória. No movimento de
identificação, de leitura e interpretação da memória que significa o sítio, você tem um esvaziamento, uma saída dessa população que habitava historicamente, há séculos, de gerações em gerações, essa área central, para uma expansão urbana, não é, onde essa população tradicional é realocada e o centro é tomado por uma população forânea. Essa é uma tendência, isso não é o caso somente de Tiradentes. Isso ocorre em boa parte das nossas cidades coloniais turistificadas. Sou natural de São João del Rei. São João del Rei é um caso atípico. Vejam bem que interessante. São João del Rei, como o turismo ele não vingou em São João como em Tiradentes, não houve políticas efetivas de turismo como em Tiradentes, você tem uma população tradicional, né, de geracional, que habita o centro histórico de São João del Rei, se mantém, não é? Se mantém em São João. Então você tem ao redor dos principais atrativos turísticos no centro histórico de São João del Rei, você tem alguns imóveis de uso turístico, venda de artesanato, de doce, de estanho, mas isso foi meu trabalho de monografia, na geografia da USP, inclusive, né, sobre o Centro Histórico de São João del Rei. Você tem alguns, e se mantém assim. Eu sou de São João, eu vou a São João sempre que posso, então se mantém assim, esse uso residencial, eminentemente residencial e comercial local, nos principais eixos atrativos de São João del Rei. Não é? Uma cidade a 14 quilômetros de Tiradentes. Então, quer dizer, esses processos de requalificação, renovação, reabilitação e etc., em áreas centrais, são processos, cada um dentro da sua perspectiva, que são diferentes, os processos de intervenção denominados, eles trazem dimensões, perspectivas distintas, né? Mas, ao fim e ao cabo, esse processo de uma estética visual de embelezamento tende a estimular um turismo que tende, veja, eu estou dizendo tende, cada caso específico, como diz o Nilson para nós agora há pouco, o empírico nos possibilita revisar a teoria. Então, quer dizer, cada caso nos possibilita pensar e repensar o turismo e aquilo que alguns vão dizer de consumo turístico, do espaço, etc., para quem trabalha com essas abordagens, né? Então, eu acho que cada caso particular vai nos revelar uma realidade concreta. Porém, a tendência de uma estética visual é o que eu vou chamar de uma dialética da memória, dialogando com Walter Benjamin. Isso está discutido na tese. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Everaldo, né? Eu acho que para finalizar, nós já exploramos demais, né, a tua pessoa por mais de uma hora. É claro que eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu prato, que envolve o contestado, evidentemente, né? Quando tu falas na tua apresentação ou na tua conferência, né, sobre esse condicionamento moderno europeu, de como vê-lo, né, e de que forma vê-lo, no contestado, no dia 4 de julho de 2019, ou seja, o dia da independência dos Estados Unidos, né, que é uma coisa muito forte para o povo caboclo do interior do Paraná e Santa Catarina, a região Vale do Contestado mudou de nome por conta de alguns gestores, né, políticos regionais, 55 na realidade, e o Vale do Contestado, que era uma região marcada por uma população indígena, não é, negra, cabocla, e acabou, né, fundindo-se no povo caboclo, ela passou a chamar-se Vale dos Imigrantes, em homenagem, evidentemente, aos imigrantes europeus. E nós estamos numa luta desde então, mas veio a pandemia e a gente está no mundo remoto, né? Inclusive criamos um fórum, né, de defesa da cultura e da civilização cabocla, porque nos últimos quase 10 anos, né, essa população cabocla tradicional, ela se levantou, né, e passou a ter orgulho da sua gênese, da sua origem, uma origem que é uma origem mestiça, né? Eu sei que não é um termo moderno esse para usar, mas que envolve os indígenas, que envolve os africanos, que envolve os próprios europeus, inclusive portugueses e espanhóis, que ocuparam, evidentemente, o Sul. E esse mundo do sertão do Paraná e Santa Catarina era caboclo. É caboclo, na realidade, né? E a região se chamava Vale do Contestado.
E a elite europeizada, né, sobretudo de uma colonização tardia, pós-guerra do Contestado, depois do grande massacre do povo caboclo, ela recolonizou a região e passou a ser, evidentemente, a população hegemônica, de ascendência alemã, de ascendência eslava, de ascendência italiana e assim por diante. E eles mudaram isso quando viram esse renascer, esse florescer, né, da cultura cabocla, né, com a cultura sertaneja, quase que tipicamente brasileira, de brasileiros e brasileiras de fato, e foi praticamente uma resposta, né, a esse povo que se reencontrou com orgulho da sua gênese, uma gênese indígena, uma gênese africana e assim por diante. E agora, né, mesmo com a pandemia, estamos na luta para fazer com que a região volte a se chamar Vale do Contestado, porque esse contestado ele tem uma história secular, aliás, mais do que secular, né? Ele está na história da própria formação do povo brasileiro, que é um povo campesino, das ruralidades, aqui no caso do sul da erva mate, e assim por diante. Ou seja, dentro da lógica da tua discussão sobre exceção, e evidentemente desse golpe, foi um golpe, né? Mudar o nome de uma região que representa os povos tradicionais para uma região de colonização europeia que tem pouco mais de 100 anos, é um grande golpe, né? Como pensar isso, né? Esse condicionamento forte, violento, profundamente violento, né? Desse condicionamento mental moderno europeu sobre uma região. Como que podemos pensar isso? Nós estamos lutando, a própria população está lutando, né? Há fóruns, há um debate muito grande, inclusive até na Assembleia Legislativa, para que a região volte a se chamar aquele que tem o seu nome original de Vale do Contestado. Como ver isso dentro de um território de exceção, dentro da tua concepção, da tua leitura, né? Eu acho que tu traz isso de forma muito importante para fazer o fechamento desse evento. Como reagir a esses golpes que a gente vive dentro dos territórios patrimoniais. O patrimônio caboclo, Everaldo, é um patrimônio pobre ou empobrecido. Na realidade, o olhar da elite de fora, da burguesia de fora europeizada é pobre. Mas essa população foi empobrecida por essa elite, é uma mão de obra muito barata, né? Como pensar esse condicionamento moderno europeu agora enfiado, né, em 2019, antes da pandemia, a força sobre essa população, dentro desses utopismos patrimoniais, né, que os europeus querem fazer. Como que tu farias uma leitura disso? Eu sei que, na realidade, é muito genérico, né, mas que leitura tu farias enquanto estudioso desse território patrimonial e de uma agressão violenta que uma porção muito importante do Brasil sofreu nesses últimos anos? Desculpa a pergunta gigantesca. Imagina, eu pediria para manter o Nilson aqui na tela para que eu veja. Obrigado. Nilson, obrigado pela... Primeiro, eu quero agradecer novamente a oportunidade desse diálogo, né? E primeiro quero, de público, dizer que eu conheço o seu trabalho, parabenizá-lo pela luta, né? Pelo que você traz, que não é uma dimensão de prática, mas de praxis, vinculado ao contestado, necessário, né? E quando você fala, você traz essa questão dessa substituição de uma toponímia, de um vale do contestado, de um vale do contestado caboclo, para uma perspectiva, uma toponímia que remeta a um vale europeu, isso realmente é muito expressivo, né, do que estamos aqui criticando, que envolve esse condicionamento moderno europeu que perdura nas nossas mentes e nas práticas. Então, quando você traz essa questão, você me obriga a recuperar, inclusive eu discuti isso na aula com os alunos hoje, aquilo que nós chamamos, né, também, para quem tiver interesse, está em um outro trabalho que envolve dentro desse projeto também, desses 6, 7 anos, que é Planejamento Urbano Possível, Imaginário, Existência e Cultura. Nesse texto, Planejamento Urbano Possível, Imaginário, Existência e Cultura, nós vamos falar na predição dialética do imaginário. O que nós queremos dizer com essa predição dialética do imaginário nesse texto? É uma reflexão que fazemos junto com Sartre e com outros autores na relação que se estabelece entre imagem, imaginação e imaginário. De forma que o imaginário, ele sempre teve, ele tem um poder que envolve a destinação de uma determinada situação. Marx já dizia isso, né? Marx já dizia que
para o controle social, para o controle de determinados grupos sociais, é necessário que se difunda uma determinada ideologia. O Brasil vive isso hoje. O Brasil vive isso hoje, né? E no caso que você traz em relação ao contestado, é a expressão concreta desse condicionamento e de uma tentativa da elite local, então, em impor pela toponímia do sítio um imaginário coletivo de qual é o conteúdo desse território migrante e não caboclo. Essa estratégia, ela está na base da configuração dos territórios. Ela corresponde a uma ideologia geográfica, ela dialoga com a ideologia geográfica, ela está na base de reconfigurações regionais, inclusive. Brasília, veja bem, Brasília foi construída, e no processo de construção de Brasília, Juscelino Kubitschek vai dizer isso no livro Por que Construir Brasília? Ele vai dizer no livro o seguinte: por meio do rádio e por meio do meu esforço pessoal de difundir para a nação a importância de Brasília, eu tinha como objetivo, na difusão desse imaginário da importância de Brasília, conectar a nova capital a todas as unidades da federação do país, pela força do imaginário. Imaginário não é, o debate sobre o imaginário não é uma questão menor. Eu tenho discutido isso, inclusive essa situação geográfica turística, a força dessa interação rural-urbano se dá pelo imaginário do metropolitano em relação à pequena cidade, e o que você acabou de trazer, Nilson, em relação ao contestado, eu acho que dá um bom debate, não é? E a base para se confrontar essa estratégia de condicionar uma vez mais esse território é recuperar com os grupos sociais organizados, caboclos, então, não é, o seu próprio patrimônio territorial, e enaltecer isso. Por isso eu digo, não para o turismo, mas para a consolidação da luta, do movimento. Então, quer dizer, pelo contrário, eu acredito que a estratégia, o caminho e a estratégia para se confrontar essa imposição de imaginários é difundir um imaginário reverso. Ou seja, e que você faz isso, enquanto investigador, professor, pesquisador, com seus estudos, com este evento, com a sua pergunta. Então, esse evento, por exemplo, eu acompanhei, eu não estou conseguindo assistir no mesmo horário que as palestras estão ocorrendo, mas hoje, na hora do almoço, eu já consegui assistir uma das falas de ontem. Então, eu quero assistir todas. Então, o que ocorre? O evento está claro para mim, pelas falas que eu já ouvi, né? E pelas suas perguntas agora, esse evento, ele é signo desse contra-imaginário. Eu chamaria de um contra-imaginário e deixaria isso para que pensemos isso depois. De um contra-imaginário como estratégia de luta em relação a essa imposição de uma toponímia, que na verdade não significa só uma toponímia, é uma estratégia de determinadas classes sociais, então da elite, em relação ao domínio e controle desses corpos, desses territórios, e para difundir para a sociedade, difundir para a localidade, para o país, o que efetivamente eles desejam que seja reconhecido a partir desse território, que tem uma luta ancestral, não de 100 anos. É isso. Obrigado, Everaldo. Muito obrigado mesmo, né? A tua resposta foi excepcional. E ajuda, fortalece a gente que está na luta desde o dia 4 de julho de 2019, entende? Para manter o povo unido, fizemos os eventos populares, inclusive turísticos, né, que foi gente de vários lugares para participar desse reflorescer, não é, da cultura cabocla, dessa luta, dessa ressignificação e dessa importância que o povo caboclo encontrou em si a partir do centenário da guerra. Foram 100 anos de invisibilidade e silenciamento de um povo que não podia dizer que existia. E quando ele aparece, vem esse grande golpe. E, na realidade, a gente vai seguir lutando, e o povo caboclo vai seguir lutando pelo direito de minimamente coexistir, não é? E acho que dentro daquilo que tu colocas, né, desse imaginário reverso, ou seja, fazer frente
a essa imposição violenta, né, desse condicionamento moderno europeu que tu trazes tão brilhantemente na tua fala. Eu tenho que agradecer, porque eu sou obrigado a fechar, já usamos demais, né, de ti nesse momento, vamos te trazer em outros momentos, isso é inquestionável. Agradeço profundamente a tua disposição, agradeço a possibilidade de fecharmos esses eventos com a tua presença, né, trazendo elementos tão fortes dentro daquilo tudo que nós discutimos nesses 3 dias. Ou seja, trabalhamos muitas possibilidades, povos originários, povos tradicionais, um turismo que vise, não romper invisibilidades e dar direito de existência e coexistência a todos os povos formadores do Brasil. Eu acho que a tua fala, ela sela, não é? E ela fecha esse evento com muito brilho e com muita importância, e como tu disse mesmo, né, nos abrindo possibilidades de pensar para o futuro. Eu acho que uma grande fala é aquela que nos coloca, não é, a pensar aquilo que o horizonte nos obriga a refletir, não é? Que são sonhos, que são utopias, e a utopia tem que ser um sonho possível, né? Eu sempre acreditei nisso, sobretudo para os povos tradicionais, para os povos originários que me cercam enquanto geógrafo, que te cercam também, né? Assim como as pessoas que estão nos acompanhando. Então, eu só tenho que agradecer, né, em nome das pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, da comissão organizadora, da governança do CBTR, não é? E, quem sabe, a gente se encontre pessoalmente no pós-pandemia, porque é muito mais importante a gente se ver e se abraçar como seres humanos, né? Porque isso é muito dos povos originários e tradicionais. Essa é a alma da América Latina, né? De se ver, de se cumprimentar e de se sentir, né? A pandemia nos afastou de tudo isso. Os comentários, né, apresentados no chat são muito positivos, muito aplausivos para ti, eu acho que são necessários nesse momento, né? São muitas provocações, mas sem provocações a gente não constrói nada, né, na ciência. A gente precisa dos saberes tradicionais, dos saberes originários para construir o nosso conhecimento. Não construirmos conhecimento só estando dentro de um laboratório como eu estou agora, né? Mas a gente tem que estar na rua, tem que estar construindo as coisas com as pessoas. Por isso que eu sempre digo, né? Não se faz geografia, não se faz turismo, não se faz ciência trancado num laboratório. Se faz literalmente no campo. O campo é a alma da construção do conhecimento mais profundo, mais real, mais enraizado, né? E com uma alma que todo território tem, que todo lugar tem, e assim por diante. Obrigado, Everaldo. Foi um prazer enorme estar contigo, dividir contigo essa noite e fechar, né, em grande estilo, esses eventos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nilson, enormemente a oportunidade de dialogar com você, com as pessoas, todos e todas que nos acompanham pelo YouTube. Obrigado pelas perguntas, né, e pela presença de vocês. E quero encerrar, na verdade, trazendo um sociólogo, Ottaviani, e uma fala dele em que ele diz que, e sempre repito isso, sempre que tenho oportunidade, que as ciências sociais são notáveis matrizes de utopias. As ciências sociais são notáveis matrizes de utopias. Então, em relação ao contestado, a necessidade, pelo que você coloca, Nilson, a necessidade de um contra-imaginário em relação a isso que tentam, nesse momento, imprimir sobre esse território é urgente e vocês já estão fazendo, e esse evento é signo disso. Então, muito obrigado, fico à disposição em Brasília e com certeza nos veremos presencialmente muito em breve. Um grande abraço. Um abraço, muito obrigado. E até a próxima, né? E haverá próximas, com certeza. E agora, né, eu tenho que, literalmente, encerrar esse evento. Estamos cansados, evidentemente, não só nós aqui na organização, eu e o Matheus, né? Mas as pessoas que estão acompanhando nesses 3 dias o evento também estão cansadas, né? Nós estamos há quase 2 anos em atividades remotas e a gente sabe que elas são cansativas, que elas são profundamente exaustivas, mas elas fazem parte, acima de tudo, da resistência, porque nós acreditamos no ensino presencial, onde as pessoas fazem as trocas e constroem os conhecimentos estando juntas. Então, esse evento, não é? E esse momento que vivemos é de resistência, porque nós vamos voltar para o presencial. A universidade pública tem que ser presencial. A vida e o mundo, ele precisa ser presencial. Não se constrói futuro, não se constrói paz, não se constrói coexistência de pessoas. E eu sonho com irmandade, que é algo muito mais profundo do que a coexistência, sem que as pessoas estejam em contato.
Então, eu agradeço a governança, não é, do CBTR, agradeço a todas as pessoas que estão participando desse evento, nesses 3 dias, e que a gente possa, né, num próximo CBTR, num próximo encontro, ou no Congresso Internacional de Turismo Rural, e no próximo evento, né, ou no próximo congresso do contestado, da Guerra do Contestado e da cultura cabocla, né, da resistência cabocla, e de todos os caboclos e caboclas, de todos os povos ribeirinhos, não é? Faxinalenses, quilombolas, de todos os povos tradicionais desse país, que a gente possa fazer eventos, se encontrar, dividir, não é? Dividir saberes e construir conhecimentos no presencial. Vamos vencer a pandemia, não é? A vida é um sopro. A vida hoje foi um sopro para a cantora brasileira, a vida foi um sopro para mais de 600 mil brasileiros e brasileiras, a vida foi um sopro para mais de 5 milhões de pessoas no mundo, mas a gente segue como resistência, acreditando no mundo, não é, melhor, num mundo possível, com paz global e com minimamente uma vida que seja socioambiental e cultural passível de ser vivida em felicidade e sonhando, né? Sonhando com o futuro e sem perder, né, a utopia, né, que o próprio Everton coloca, ou seja, a utopia é o nosso grande sonho possível. Então, muito obrigado a todos e todas, a todos os gêneros que nos acompanharam e até os próximos eventos, né? E que eles sejam, de fato, passíveis de nos permitir um abraço. Então, um abraço virtual para todos e todas, para todos os gêneros que estiveram conosco, para o Everaldo, que fechou esse evento conosco, para o Matheus Oliveira Martins, né, que foi o grande suporte de todo esse evento, e a gente se vê nas geografias possíveis, nos territórios possíveis e os territórios dos sonhos. Que os sonhos sejam coletivos. Um abraço e até a próxima.